Diz, não, eu estou com pressa de fazer o que eu tenho que fazer. Vai haver algo, o que é, Senhor? Desmascarados, desmascarados. Vai haver autoridades desmascaradas. E tá para correr a qualquer momento, hein? Se demorar 10 dias, demora muito, hein? Demora nada. Vai ter autoridades desmascaradas. Vai haver crise institucional no meio da televisão, no meio do setor de imprensa, de jornalismo. Vai acontecer um fato com um jornal, com a empresa de televisão ou jornalístico, que os outros vão comer o partido. Os outros vão comer o partido disso. Vai ser uma guerra jornalística, hein? E aí Deus coloca um espírito de contenda. E eles vão virar completamente contra o governo. Eu vou repetir. Vão virar completamente contra o governo. Durante uma live, no dia 12 de junho de 2024, o apóstolo Reginaldo Rolim trouxe uma forte palavra profética para a nação brasileira. O apóstolo disse que autoridades brasileiras seriam desmascaradas e que haveria uma crise no meio de algumas instituições de jornais e televisão. E surpreendentemente, em poucos dias, esta profecia se cumpriu. Como sempre, está um vídeo muito sério, muito revelador. Já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos semelhantes como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube veja que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas. Fique agora com mais uma palavra profética que se cumpriu, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Eu pago um grande preço para ter esse sonho. Você sabia disso? Vocês dormem, não dormem? Vocês dormem, não dormem? Vocês dormem, não dormem? Eu não durmo, gente. Eu não durmo. Vocês acham que isso não prejudica até a gente? Não, isso não. Enquanto vocês estão dormindo, eu estou acordado, orando à madrugada. E quando vocês começam a acordar, eu vou dormir. E quando eu durmo, é sonho de Jesus. Eu até conversei com o Senhor, deixa eu dormir um pouquinho. Dá um time nos sonhos. Eu disse, não, eu estou com pressa de fazer o que eu tenho que fazer. Vai haver algo, o que é, Senhor? Gente, me ajuda aí, hein? Eu estou vendo aqui. Eu não sei falar assim. Quando a pessoa é desmascarada, como é, hein, gente? Como a pessoa é desmascarada, como é que se diz? Por favor, me ajuda aí. Quando a pessoa é desmascarada, me ajuda aí. Quando a pessoa é desmascarada, me ajuda aí. Por favor. Como é que eu não sei? Caiu a máscara, mas daqui é outra coisa, é isso? Caiu a máscara, é isso? Mas eu tá aqui para sair outras coisas. Deus irá de... Não sei como é, Senhor. É mais ou menos assim, né? Vai haver pessoas que vai ter a máscara completamente rasgada, né? Vai cair a máscara destronada. Desmascarados, desmascarados. Vai haver autoridades desmascaradas. E tá para correr a qualquer momento, hein? Se demorar 10 dias, demora muito, hein? Demora nada. Vai ter autoridades desmascaradas. Que data é hoje? É 12/6/2024. Olha o horário. É 21/2, né? 21/3. Olha aí, ó. Olha o horário no meu relógio. Olha aí. Aleluia. Desmascarados. Pode contar os dias que é ligeiro, é correndo. Vai haver pessoas desmascaradas.
Vai haver crise institucional, eu posso, não sei se é essa, no meio da televisão, no meio do setor de imprensa, de jornalismo. Vai acontecer um fato com um jornal, vai acontecer o fato com um jornal, com a empresa de televisão ou jornalístico, que os outros vão comer o partido. Os outros vão comer o partido disso. Vai ser uma guerra jornalística, hein? Alguém aí vai ser pego alguma coisa. Eu vi em sonhos, eu estou relatando um dos sonhos que eu tive. Se for institucional, porque é instituições, né? Eu não sei. Mas eu creio que televisão e jornais também são, né? Uma desorganização institucional no meio de empresa jornalística. Alguém vai pegar uma coisa e os outros irão sentir a dor. E aí Deus coloca um espírito de contenda. E eles vão virar completamente contra o governo. Eu vou repetir. Vão virar completamente contra o governo. E não adianta dizer, não, mas se soltar alguma coisa, não, vai ter que virar, porque é uma determinação de Deus. É uma confusão muito grande no centro jornalístico desse negócio. Delei, eu soube a vaz. Eu soube, derebe a vaz, eu sei. Deus possa abençoar a cada um de vocês. Isso aqui Deus está mandando dizer de novo no alvo, Deus está mandando diário de um profeta, Deus está mandando dizer de novo. Preste bem atenção. Eu vejo uma crise institucional gigante no meio de empresa jornalística, mudando de opinião radicalmente. É como se tu fosse meu amigo hoje, ou como tu fosse amigo de alguém, amiguíssimo de alguém, e de uma hora para outra esse alguém ficasse teu inimigo mortal. O teu inimigo mortal vai ser assim. O que porventura parecia ser amigo vai virar inimigo mortal. E Deus vai criar essa situação. Hoje é 12, hein? 12/6/2024. Marca a data aí, marca a hora. Nada do que eu estou dizendo aqui aconteceu, mas vai acontecer a partir de agora. Meu Deus do céu, o que é isso, hein? Eu sabia que eu ia ter que contar sonhos hoje. Quando eu sabia que Deus ia me mandar contar sonhos, eu sabia que era coisa grande e de uma forma escandalosa, de uma proporção escandalosa. Eu sabia que eu ia ter que contar sonhos hoje. Eu peço até pelo amor de Deus, me fiscalizem. Mas quando acontecer, tenha hombridade de dizer aconteceu. Na entrevista ao UOL, em meio aos rodeios na sua fala, Lula acabou afirmando que essa discussão não é de competência do Supremo. Depois ele acabou tentando contornar, mas o fato é que, como você verá a seguir, ele disse isso. Primeiro, eu acho que é nobre que haja diferenciação entre o consumidor, o usuário e o traficante. É necessário que a gente tenha uma decisão sobre isso, não na Suprema Corte, pode ser no Congresso Nacional, para que a gente possa regular. É importante lembrar que o nosso querido ministro Pimenta foi o relator de um projeto em 2006 que se transformou em lei, que proibiu, desde 2006, o usuário não ser preso. Isso é lei. Esse projeto que foi votado na Suprema Corte é da Defensoria Pública de São Paulo. Se um dia um ministro da Suprema Corte pedisse um conselho para mim, presidente, o que é que eu faço? Eu falava, recuo dessas propostas. A Suprema Corte não tem que se meter em tudo. Ela precisa pegar as coisas mais sérias, sobre tudo aquilo que diz respeito à Constituição, e ela, virar senhora, da situação, mas não pode pegar qualquer coisa e ficar discutindo, porque aí começa a criar uma rivalidade que não é boa nem para a democracia, nem para a Suprema Corte, nem para o Congresso Nacional. A rivalidade entre quem é que manda, é o Congresso ou a Suprema Corte? Nesse caso específico da maconha, o senhor acha que a prerrogativa é do Congresso? Porque eu acho que deveria ser eu acho muito mais ainda, eu acho que deveria ser da ciência, não é nem do advogado. Agora eu fiquei pensando aqui, será que os ministros do STF baterão de frente com Lula, da mesma forma que fazem com os outros que dizem que o STF está invadindo a competência do Congresso? Isso é uma coisa que eu pagaria para ver. Mas vamos começar, vejam só.
Bolsonaro tinha vindo aí no seu Twitter, postou ali a nota. Focos de incêndio na Mata Atlântica do Rio de Janeiro aumentam 440% em 2024. Fora o que está acontecendo no Pantanal, que vem quebrando todos os recordes. Aí Bolsonaro falou, né? Pelo jeito, os doutores e os ecologistas só vão exigir providências e explicações aos companheiros quando a floresta virar pó, e então vão cheirá-la toda, o que não está longe de acontecer. E colocou ali o emoji de uma sacolinha com dinheiro. Aí, gente, eu até peço a vocês, se você conhece um petista, principalmente um petista que tem acesso ao partido, pessoas aí com poder, pessoas inclusive próximas a Lula, peça que, por favor, eles encaminhem esse tweet pro Lula. Porque o Lula precisa apagar esse tweet. Porque se esse tweet aqui do Lula fica no ar, fica parecendo que ele é hipócrita. Fica parecendo que ele, junto com a Globo, estão enganando o povo. Então é bom que o Lula apague enquanto há tempo. Porque você vê, ó, por que nossas forças armadas não estão com um grande contingente no Pantanal e na Amazônia para tentar combater os incêndios? Eles desmontaram todos os mecanismos de prevenção a incêndios. Esse ministro do meio ambiente é um cidadão sem caráter e sem respeito pela natureza. E agora o Pantanal está em chamas. Então, eu peço que vocês conhecerem um petista graúdo, fala, Lula, apaga esse tweet, porque vão mostrar que o seu governo, né, não está mobilizando aí, né, grandes contingentes para controlar o fogo no Pantanal. Inclusive estamos vendo greve nessa questão aí, né, do Ibama. Então é bem complicado, eu acho bom o Lula apagar, acho bom. Aí vem a Marina Silva. Uma hora é chuva demais, a outra é seca demais. Desabafa a Marina Silva antes de entrevista sobre incêndios no Pantanal. Não é só o governo que tem que se preparar, é o conjunto da sociedade. A culpa é da Marina e a gente sabe que quando a culpa é do PT, o PT coloca o que eles querem. Então a Marina resolveu colocar a culpa na sociedade como um todo. Mas aí, muita gente na rede social começou a levantar alguns tweets que eu acho que a Marina também deveria correr para apagar. O Poder 360, eu acho que viu as movimentações nas redes sociais, porque muitas pessoas estavam compartilhando. Parabéns aí ao Poder 360 que publicou em 2020, Marina culpou o governo Bolsonaro por incêndios no Pantanal. E você vê, ó, dia 16 e no dia seguinte, 17 de setembro de 2020. Na sequência aí do tweet do Lula. O que precisa ficar claro é que as queimadas no Pantanal e na Amazônia não são acidentais, fazem parte de um projeto e de uma visão de mundo que despreza o meio ambiente, com os quais o governo compactua e incentiva. O Pantanal chama e clama por ajuda urgentemente. E aí, Marina, agora a culpa não é do Lula, agora não é a culpa do governo, né? Agora é acidental, né? Agora não é proposital. Aí depois ela falou, o Pantanal arde em chamas, mas a postura inescrupulosa do presidente é dizer que são críticas desproporcionais. E quando você critica a Marina agora, ela fala o quê? Que a culpa não é do governo, a culpa é da sociedade. Criminosamente desproporcional é a falta de medidas do governo para enfrentar o tamanho do problema da destruição dos biomas brasileiras. Então, né, a Marina, ela deve saber que o incêndio atual é muito maior do que o governo Bolsonaro. Então, Marina, vamos apagar, né? Porque senão vão lhe chamar de criminosa. Então acho bom, corre, apaga, pede pro Lula apagar o tweet também. Dá aquela, joga pra debaixo do tapete, porque fica feio pra vocês. Ah, essa aqui vai ser fácil demais de escancarar. Lula mentiu numa entrevista hoje, sim, escancaradamente, e fica fácil pra gente provar que ele tá mentindo. Primeiro, um fato curioso nessa entrevista que ele deu, nesse teatro que ele armou hoje pra tentar convencer você que você tá errado, que não é o seu dinheiro que não tá conseguindo comprar demais, é você que quer gastar mais do que ganha. Então todo mundo vai no supermercado hoje e percebe que tá tudo mais caro, que a gasolina tá mais cara, a energia, tudo está mais caro no governo Lula. E ele tá tentando convencer que o problema disso não é ele, não é o governo. Mas vamos lá, ele participou, fez, né, uma coletiva de imprensa e chamou os jornalistas de cretino. Cara, imagine se o Bolsonaro fizesse uma coisa assim, chamasse os jornalistas de cretinos. Porque toda vez que o Lula abre a boca, o dólar sobe. Toda vez que o Lula demonstra quais são as intenções dele no governo, os investidores vão embora. E se percebe que nós estamos enfrentando aí um colapso econômico iminente. E aí vai o Lula, cheio de ódio no coração, e fala essa besteira aqui, ó. Vamos lá. E quando eu terminei a entrevista, a manchete de alguns comentaristas era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula. E os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes de eu dar a entrevista. Interessante ele falou isso, mas é fácil checar. Vamos checar? Vamos pegar o seguinte, vamos ver como é que estava o dólar. Tá aqui. Eu peguei os últimos 5 dias, tá? Olha para você como é que tá no último ano. O dólar não para de subir, né? Ele chegou a máxima baixa, a mínima de 4,73, nós estamos agora a 5,53. Então o dólar já subiu 80 centavos em um ano. Em um ano. Mas vamos lá. Vamos pegar apenas os últimos 5 dias. Esse aqui foi o dia de ontem, dia 26. Quando era 11 horas da manhã, como vocês podem ver, ó. Meio-dia, aliás, quando era meio-dia, tá vendo aqui? Meio-dia, o dólar estava 5,45. O Lula abriu a boca, o dólar explodiu e foi para 5,51. Tá aqui, ó, não tem como errar. Meio-dia, meia hora depois foi para 5,51. Vamos pegar essa parte aqui, ó. Se você colocar Lula, dólar, olha quais são as mensagens, os links. Dólar sobe após falas de Lula e fecha 5,51. Tá aqui no Terra, tá aqui no Globo, tá aqui
no Estadão, o dólar, no Gazeta do Povo. Vamos pegar esse do Terra aqui. Olha que horas que foi publicado. Esse aqui foi publicado à tarde. Vamos pegar... Esse aqui foi publicado à tarde. Vamos pegar um que foi o primeiro a ser publicado. O primeiro, acho que foi esse aqui, ó. Olha só, 11h26. Tá vendo aqui? 11h26 já tinha matéria do Lula falando merda e o dólar subindo. 11h26. Tanto é que o Lula falou antes das 11h26 e o dólar foi subir em torno de meio-dia, como vocês podem ver aqui, ó. De meio-dia pra frente ele explodiu. Então ficou fácil de mostrar que ele tá mentindo. O presidente Lula está puto. Ele tá putinho da vida. Putinho. Você entendeu o trocadilho? Ele tá putinho. Quando eu terminei a entrevista, a manchete de alguns comentaristas era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula. E os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes de eu dar a entrevista. Ele tá tão putinho da vida que ele tá chamando de canalhas os jornalistas que estão apenas mostrando os fatos sobre o seu desgoverno. Publicado aí pelo antagonista, Lula chama jornalistas de cretinos após ser vinculado à alta do dólar. Sabe a picanha que ele te prometeu? Não vai rolar não, viu? Cancela. Tá? Ao invés disso, ele disse que você tem que comer pé de galinha. Agora vamos discutir, por exemplo, a política tributária. Nós vamos discutir quais os itens que a gente quer que não pague imposto de renda e qual que quer imposto. Então, eu acho que você tem que separar. Mesmo na questão da carne, os empresários querem que você isente toda a carne. Eu acho que a gente tem que mediar. Você tem carne que é consumida só por gente de padrão alto e você tem a carne que o povo consome. Então, você pode fazer a separação. Carne de frango, você não vai taxar frango. Carne de frango é o que o povo come, sabe? Todo dia, pé de frango, pescoço de frango. Bem parecido, inclusive, com uma fala recente do Kim Jong-un, foi durante a pandemia, e o Kim Jong-un dizendo que as pessoas, durante aquela crise, tinham que comer carne de cachorro na Coreia do Norte, que inclusive era muito saudável. Segura aí que a gente já vai chegar nesse tópico, tá? Acompanha, porque tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo. A economia vai crescer mais do que todos os especialistas falaram até agora. E vai crescer por quê? Porque está acontecendo uma coisa que é preciso conhecer. A gente fala muito de macroeconomia, mas acontece que tem uma microeconomia funcionando nesse país, atendendo milhões de pessoas. Se estivéssemos ainda em 2003, com certeza essas falas do presidente estariam convencendo todo mundo. As pessoas estariam maravilhadas. Como o governo trabalha? Porque de propaganda o PT sempre entendeu. Por isso que você vê até hoje pessoas menos instruídas, que só têm acesso à televisão, por incrível que pareça, em época de internet tem pessoas que só assistem televisão, que ainda acreditam no Lula. Então vem a pergunta, em que planeta o presidente está vivendo? Obviamente que ele está vivendo no mundo de Nárnia. A coisa tá tão séria, meus amigos, que até mesmo o pessoal da Globo está assustado com o que está acontecendo. Nós estamos há quase 20 anos juntos, né, Ana? Eu tô há quase 20 anos com você, não mais você. Eu nunca vi, nesse tempo todo, olha que a gente gosta de fazer feira, né? Eu nunca vi alface, Ana, a R$7, tá? Nossa. Vou te dizer que é a primeira vez que eu vejo a alface nesse valor. Nossa. É muito caro. Por que o espanto? Já sei, isso aí é um sinal para o governo aumentar um pouquinho mais o Pix deles. Ó, o Pix não tá suficiente pra gente continuar só falando bem não, mas uma realidade foi mostrada, e essa aí, do alface, é só a ponta do iceberg. Inclusive vocês devem lembrar aí da picanha prometida pelo presidente. É, meu pequeno Kamen Rider, você não vai comer picanha não. Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, ó, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Eu acho que você tem que separar. Mesmo na questão da carne, os empresários querem que você isente toda a carne. Eu acho que a gente tem que mediar. Você tem carne que é consumida só por gente de padrão alto e você tem a carne que o povo consome. Sabe? Então, você pode fazer a separação. Carne de frango, você não vai taxar frango. Carne de frango é o que o povo come, sabe? Todo dia, pé de frango, pescoço de frango, peito de frango. Ou seja, ele prometeu pra você picanha, mas na verdade, indiretamente no seu subconsciente, ele tá querendo ativar um gatilho para que você prefira frango, carne branca, supostamente mais saudável, mesmo cheio de hormônio, mas tudo bem. E não tô falando aqui de coxa, estamos falando de peito não, é pé de frango. Por quê? Indiretamente, o presidente, tentando ser popular, está tentando colocar na sua cabeça, olha, viva a realidade como ela é. Picanha, pra que comer picanha, né? Picanha uma vez na vida. Pobre não come picanha, né? Vamos ser realistas, pobre
não come picanha. Eu precisava ganhar a eleição. Era o fascismo, era o Bozo que estava ameaçando nossa democracia. Eu precisava ganhar a eleição. Entenda. Eu precisei prometer uma coisa que eu não posso cumprir, mas vamos fazer o seguinte, eu vou articular aqui pra zerar a taxação do frango e o frango vai ficar mais baratinho. Ó que maravilha, hein? Se ele não conseguiu colocar na sua mesa picanha, imagina colocar frango mais barato. Ele pode impedir, trabalhando com os dados econômicos atuais, ele pode ajudar a impedir o aumento da carne de frango, mas diminuir o preço ele não vai, principalmente porque é uma das carnes, é um dos produtos mais consumidos no Brasil. Nesse sentido ele tá certo, carne de frango é muito consumido, é um dos produtos mais consumidos. No entanto, é justamente nessa questão de demanda, a carne é barata, só que os produtores, eles ganham pela quantidade que eles vendem. E o governo, ele pode fazer uma manobra, um malabarismo, que vai enfiar no teu toba de qualquer jeito. Eles zeram a taxação do frango aqui, um exemplo, não é para subir o preço não, a gente vai deixar de cobrar imposto, vamos cobrar menos imposto, só que essa água vai bater na sua bunda por outro lado. Não bate na sua bunda na privada do frango, mas vai bater na sua bunda com muito mais força em algum outro setor. Ou na energia elétrica, ou no gás, alguma coisa do tipo sempre acontece. E enquanto ele continua mentindo, a realidade se impõe. Olha só, o que foi inclusive repostado aí pelo presidente Jair Bolsonaro. Sem pandemia, sem guerra e sem nada entregue ao povo. Reportagem do Estadão. Governo tem déficit de 60,9 bilhões em maio. Segundo pior resultado em 27 anos. Vocês têm noção do que é isso? Publicado pela Folha de São Paulo. Azeite tem alta de 50%. Vira artigo de luxo e fica trancado em supermercado. Nem durante a pandemia nós vimos aumentos tão drásticos assim. Aumentou alguma coisa? Sim, aumentou. Era pandemia, era crise global que afetou a economia do mundo inteiro. E ainda assim, podemos dizer que a redução de danos no Brasil, perto do cenário que estava anunciado, que estava se impondo, podemos dizer que era um cenário até mesmo primoroso. Mas o PT, ele pegou alguns casos, obviamente, inclusive a fila de pessoas para comprar osso, para fazer sopa, o PT fez um estardalhaço com isso e agora as pessoas estão tendo dificuldade até mesmo para se alimentar com coisas básicas, porque tudo subiu muito de preço, sem pandemia. Agora imagina o governo Lula durante uma pandemia, como é que não teria sido? Você pode ter seus desafetos com Jair Bolsonaro, você pode ter suas críticas a Jair Bolsonaro, mas uma coisa é fato, o governo do ex-presidente segurou a bronca durante a pandemia. Levando em conta que ainda era um primeiro mandato, levando em conta que sim, teve muita perseguição, apesar de eventuais falhas, apesar de eventuais equívocos, em termos de administração pública, o governo Jair Bolsonaro foi excelente. E enquanto o Brasil vai decaindo de uma forma terrível, olha só o que foi publicado aí. A Argentina registra inflação zero nos alimentos pela primeira vez em 30 anos. Coincidentemente, entrou um cara que é considerado um radical de direita, da ultradireita. E entrou um cara que é odiado de graça aqui pela esquerda do Brasil, que é considerado um representante do neofatismo e por aí vai. E o presidente Lula parece que não tá gostando disso não. Até veio a público dizer que o Milei nunca é certo pronunciar o nome dele corretamente, ele quer que o Milei, que o presidente da Argentina, peça desculpa a ele. Porque eu acho que ele tem que pedir desculpas ao Brasil e a mim. Ele falou muita bobagem. Eu só quero que ele, peça desculpas. E eu quero a Argentina, é um país que eu gosto muito. Que gracinha. Eu pergunto, o presidente da Argentina, ele disse bobagens ou ele disse a verdade sobre o governo Lula? Sobre o que o Lula representa? Sobre o que o petismo representa? E a realidade, ela se impõe. Olha os resultados na economia, que é o pilar de qualquer sociedade. Você não pode discutir nada, absolutamente nada, sem antes resolver primeiro a economia, porque é a economia que gera sustentação para a saúde, para a segurança. E olha o que está acontecendo aqui no Brasil agora, sem pandemia, com a aprovação da mídia, com todo mundo aí ovacionando o suposto preso político que foi liberto, que trouxe de volta a democracia. Olha a situação, faça o comparativo. O Milei tem que pedir desculpa porque a Argentina tá decolando e o Brasil tá regredindo? E se for pra gente levar em conta bobagens que presidentes falam, o que o Milei falou que incomodou o Lula não afetou a economia da Argentina. E as falas do Lula, só as falas, eu não tô nem citando as atitudes, não tô nem citando o que acontece lá nos bastidores, só as falas do Lula fizeram bolsa cair, dólar subir, trouxe regressão para a economia e ele tá putinho com isso, ele tá putinho com as pessoas que estão falando a verdade. Ele tá putinho porque os jornalistas começaram a noticiar isso. Ó, as falas do Lula estão afetando a economia. Dá uma olhada nessa fala
nessa demonstração de decadência do presidente da República. E quando eu terminei a entrevista, a manchete de alguns comentaristas era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula. E os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes da entrevista. 15 minutos antes. Ou seja, então esse mundo perverso das pessoas colocarem para fora aquilo que querem e se medir a responsabilidade do que vai acontecer é muito ruim. Para começar, como pode o dólar ter subido 15 minutos antes da fala do Lula, se ele já estava, da fala do Lula, nessa entrevista que ele está citando, se o dólar já estava subindo de forma contínua por conta das ações do governo? Bem antes disso, falas do Lula fizeram o dólar subir e a bolsa cair. E o efeito das falas, muitas vezes, não é na hora. É como se fosse uma bola de neve. Ele fala uma coisa aqui, ele ataca o mercado, ele ataca a economia. Quando eu falo atacar a economia, é porque ele está atacando o mercado. Porque a bosta do Estado não produz nada, só gasta. Quem sustenta a sociedade é a economia, é o mercado. Então ele fala uma bobagem, aí o dólar sobe um pouquinho e a bolsa desce um pouquinho. E isso vai virando uma bola de neve e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai tendo efeito após efeito. Uma fala que ele disse há 20 dias atrás, ela pode ter o efeito reduzido no mercado, com alguma ação do governo para corrigir, ou ela pode piorar com a sequência de fatos, com a sequência de acontecimentos, com a sequência de medidas e sequência de outras falas que o presidente vai falando. E ele tá putinho, a ponto de chamar jornalistas que apenas noticiaram os fatos de cretinos. Se fosse Jair Bolsonaro no lugar dele, que aliás foi constantemente atacado por muito menos, já seria taxado nas principais manchetes como ditador, com postura autoritária. Quem faz isso aqui que o Lula tá fazendo, atacar a imprensa dessa forma, porque Jair Bolsonaro, com todos os defeitos que ele tem, ele não atacava a imprensa, ele se defendia da imprensa muitas vezes. O Lula, ele quer controlar, ele ataca e, de fato, ele manda em boa parte do setor da imprensa. O que ele fez aqui agora, normalmente são ditadores que fazem. Eu queria dar de dizer para você, pode ter certeza, quem estiver apostando em derivativo vai perder dinheiro nesse país. Vai perder dinheiro nesse país. As pessoas não podem ficar apostando no fortalecimento do dólar e no enfraquecimento do real. Eu já vi isso em 2008. Quem é que não lembra a quantidade de empresa que quebrou? Quem é que não lembra o que aconteceu com a Sadia? Tá, e em 2008, quem é que estava no governo? Era a extrema-direita? Era um governo fatista? Não, quem estava no governo era o PT. E a culpa disso é do aumento do dólar? Da queda do dólar? Me responda uma coisa. Por que em outras localidades que têm uma economia, inclusive consideradas abaixo do Brasil, que tem suas moedas até mais desvalorizadas diante do dólar, não sofrem esse tanto de quebradeira, mesmo com o aumento da moeda americana? O que lasca de verdade a economia no Brasil se chama carga tributária. O que termina de F a situação, para não falar aquela palavra, é a dívida do governo, que só aumenta. Inclusive a Haddad recentemente veio dizer, não, a gente reduziu, a gente não criou mais impostos, a dívida não está aumentando, mentindo descaradamente para as pessoas, como se a realidade não se impôsse. Olha aí o Haddad falando um monte de mentira, um monte de bobagem. O slogan que o senhor adotou na campanha de colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda foi adotado pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional aprovou inúmeras medidas de apoio ao equilíbrio fiscal pelo lado da recomposição da receita. Que equilíbrio fiscal nós estamos falando aqui, ministro? Qual o equilíbrio fiscal que está acontecendo? O que nós vemos é apenas manobras argumentativas para explicar a ineficácia desse governo, principalmente em relação à pandemia e em relação à economia, e principalmente gestão de crises. O senhor está mentindo descaradamente, ministro Haddad. Ninguém está aumentando carga tributária. Não se criou um imposto, não se aumentou uma alíquota. O que se fez é corrigir desequilíbrios fiscais, renúncias fiscais, apontadas recentemente. Cara, que bicho mentiroso dá. Não se criou impostos? Olha aí, faz um Google. Inclusive, o Felipe Neto agora tá sendo dilacerado na internet, porque ele garantiu que o presidente Lula não ia sancionar as compras das blusinhas, os $50, a taxação da compra das blusinhas. Publicado pela Folha de São Paulo. Lula sanciona a taxa das blusinhas, pode dizer que medida é irracional. Medida foi aprovada pelo presidente junto com o MOVER, Programa para Descarbonização do Setor Automotivo. Você lembra dele falando que isso é uma medida irracional, vai taxar o próprio que compra ali 50 conto, tal, não sei o quê. Tudo conversa fiada. Esse mesmo Lula aqui, em época de campanha, fizeram todo um estardalhaço, dizendo, não, isso é mentira, ele não vai taxar, ele não vai taxar. Taxou. Ah, não, ele não vai sancionar, Sancionou. Mas não é possível que
que isso esteja acontecendo, o Felipe Neto nos garantiu, olha só o que ele escreveu, vocês lembram disso aqui, ó? Lula deixando claro que pretende vetar caso o Congresso Nacional decida taxar as compras internacionais de menos de $50. Sempre falei que não era pauta do governo federal essa taxação, e está aí mais uma prova. Quem quer taxar são os deputados, principalmente o próprio Lira. Mentira! Isso é mentira! Óbvio que o executivo atual ele quer taxar. Óbvio! Tá, mas por que o Congresso aprovou? Tem uma série de situações, uma série de jogatinas, eu já expliquei isso aqui pra vocês. Tinha pautas importantes pra direita, pra aprovação, que era de urgência aprovar. Eles jogaram, que era de urgência não deixar passar e também aprovar. Eles queriam derrubar o veto de Jair Bolsonaro, que garantia também o mínimo de liberdade de expressão. Eles queriam passar o PL uma forma de novo PL da censura. A bancada da oposição também precisava do Centrão e o Centrão tá pra jogo. Ele negocia tanto com um lado quanto com o outro. O governo chegou, ó, a gente quer fazer a taxação das brusinhas. E aí chega a oposição e fala, ó, a gente não quer deixar esses projetos de lei aqui passar, porque vai gerar censura no país. O governo articulou para que esses projetos fossem colocados em pauta, sabendo como funciona o jogo político. Aí o Centrão faz acordo com um lado para votar com um lado e faz acordo para votar com o outro. Foi por isso que um deputado petista, durante lá a votação, falou, ô presidente, senhor presidente, tem acordo, é não nominal, tem acordo, justamente porque ninguém quer assumir esse filho. Vamos voltar ao passado, porque relembrar é viver. Olha só, no ano de 2021, o nosso querido e amado Paulo Pimenta, vulgo Montanha, tweetou: bom dia para quem não lucra com a alta do dólar e faz fortuna enquanto o povo passa fome e vai pra fila do osso. E escreveu aí o cara que simplesmente não fez nada pelo Rio Grande do Sul, mas quer posar de salvador do povo gaúcho no meio da tragédia. Tá aí, ó, o dólar no dia 27 de junho de 2024, no governo Lula, R$ 5,53. Sem pandemia, tá? Sem crise mundial. Tá aí. Contas do governo Lula fecham em maio com rombo de 61 bilhões. Pior resultado da história sem pandemia. É claro que a culpa é do Bozo, né? E diante de todo esse estrago, de todo esse rombo, ele garante que o dinheiro está sendo gasto com coisas que realmente interessam, que vão fazer bem para o Brasil. Mas ouve a fala aí do presidente e veja os prints das notícias no vídeo. O dinheiro está sendo utilizado para alguma coisa que vai melhorar o futuro desse país? Eu acho que está. O dinheiro está sendo utilizado para alguma coisa que vai melhorar o futuro desse país? Eu acho que tá. No auge da pandemia, ali em 2021, olha só o que o PT Brasil postou. Você tá vendo aí, ó, o dólar, vou até ampliar aqui pra você ver, ó, o dólar e a gasolina, né, indo pra R$6. E o PT postou: não tá dando pra andar de carro e muito menos viajar pra Disney. Na corrida maluca do governo, quem perde é o povo. Quem chegará primeiro no valor de R$6? Gasolina ou dólar? Saudades do PT. Olha só essa matéria aqui, bem do período da postagem do PT, tá? O PT fez aquela postagem em fevereiro de 2021. Olha só o que o UOL postou aqui, também em fevereiro de 2021. Dólar opera em queda de 0,22%, vendida a 5,50 e bolsa tem alta. Como assim? O dólar estava caro ainda a 5,50? Claro que estava caro, mas estava pior e estava diminuindo e foi diminuindo. E nós estamos falando de uma época de pandemia, que era uma situação global, que de fato não havia como você controlar. E no governo Lula, sem pandemia, sem crise sanitária, olha aí, o dólar chega a 5,50. E nós não estamos falando, tá, de um preço que estava alto e decaindo. Pelo contrário, nós estamos falando de um preço que está subindo aceleradamente. Você vê que em 2021, a matéria da UOL dizia que o dólar estava caindo e era um período de pandemia. E sem pandemia, sem nada, o efeito Lula é isso aqui, ó. Segundo a Infomoney, dólar fecha a 5,51. Maior valor em 2 anos e meio, com falas de Lula e exterior. Preciso te explicar alguma coisa? Vamos ter que desenhar ou você já entendeu? A verdade é que esse governo já era uma tragédia anunciada mesmo antes da sua eleição. Mesmo antes do Lula tomar posse. E nós estamos ainda na metade do caminho. 1 ano e meio somente de governo Lula e olha o estrago que está acontecendo. Os idólatras aí do Pinguço vão dizer que é um boicote da burguesia, que a burguesia está sabotando o governo, sendo que é o governo que está sabotando o povo quando o governo dificulta o andar da economia e o crescimento da mesma. Se não quer que cresça, pelo menos não ajuda ela a cair, não ajuda ela a descer. Vocês devem se lembrar de uma fala recente do Lula aí dizendo: tem gente dizendo que a gente tem que fazer o mercado, que a gente tem que agradar o mercado, eu quero que o mercado se exploda, nós vamos afrontar o mercado mesmo. Tá aí o resultado. Aí você fala assim: é maldade aí do mercado, não sei o que. Não, velho, nós estamos falando de sobrevivência. É simples.
simples assim. É assim que as coisas funcionam. Deixa eu resumir aqui para finalizar para você. O mercado, ele produz. O mercado, ele não é um monstro que quer vender as coisas caras para você. O intuito do mercado é vender. O mercado quer vender. O mercado quer que você consuma. No entanto, no meio desse consumo aí, existe um carinha chamado governo, que não produz nada, gasta para caramba e quer prender quem não der satisfação para ele. E aí ele atrapalha o jogo, entendeu? Se não tivesse o governo no meio, era o mercado chutando a bola para você e você chutando a bola para o mercado. Como tem o governo no meio, o mercado chuta a bola, o mercado segura a bola no meio e para mandar a bola para você, ele vai querer o dele. É simples assim. Ele vai querer receber. O governo, ele quer ser sócio do mercado sem produzir nada. E ele quer se tornar uma espécie de sócio majoritário. Ele quer consumir ele quer sugar o máximo que ele puder. E ele cobra o imposto daqui, do mercado, e cobra o imposto de você também. O que aumenta o preço das coisas é justamente a intervenção do Estado de maneira descabida. Porque se não fosse a alta carga tributária que nós temos aqui, você estaria pagando cerca de 40% menos nos produtos que você compra no mercado. E é isso. Quero saber sua opinião agora sobre toda essa questão aí nos comentários. É novo por aqui? A gente postou um vídeo ontem sobre o golpe na Bolívia. Tem uma história muito mal contada do meu ponto de vista por trás daquela situação lá. Depois dá uma conferida, vai aparecer aí na recomendação no vídeo final, deve aparecer na tela e tal. E eu quero saber sua opinião também sobre esse caso, tá? Se você é novo, gostou do conteúdo, fica o convite para você se inscrever, ativar o sininho. Tô esperando você no nosso próximo encontro. Eu sempre tento falar isso pra vocês e muitas pessoas ficam naquela, não vai dar em nada, não acredito. Eu falo, e são pessoas que são cristãs, pessoas que acreditam em Deus. Como é que você pode acreditar em Deus e ser tão incrédulo? Como é que você pode acreditar em Deus e ser tão negativo? Cara, ninguém tá dizendo que vai acontecer alguma coisa da noite pro dia, mas nós estamos dizendo que já está acontecendo. Só do fato da mídia criticar o Alexandre de Moraes e chamá-lo de ditador, por exemplo, ela falando aqui do ponto 2, então aqui você já viu isso. Aí tem outro, por exemplo. Olha só isso aqui. Olha como é que a mídia está indo direto ao ponto. A mídia não está brincando, né? Olha só essa aqui que são mais fresquinhas ainda. Suspensão de perfis por Moraes vira caixa preta com sigilo e exclusão de PF e PGR. Com ordens mantidas em segredo, somente o ministro sabe total de contas derrubadas em seus inquéritos. As decisões do ministro Alexandre de Moraes, que não envolvem pedidos da polícia ou parenteiras da PGR, além do sigilo imposto a inquéritos, tem impossibilitado o acompanhamento global de quantos perfis de redes sociais foram suspensos por ele e por quais motivos. A determinação de retirar do ar uma entrevista da Folha com a ex-mulher do presidente da Câmara, Arthur Lira, se soma a outras decisões do integrante do STF de censurar perfis em redes sociais. O ministro recuou da censura à Folha na última quarta-feira, um dia após determinar a retirada do vídeo do ar. Mas é aquela coisa, eu vejo o Alexandre de Moraes no sniper agora, não está mais na metralhadora, eu vejo que a mídia está preocupada, eu li para você ontem a matéria que o deputado americano, que agora mandou os sete questionamentos para o Alexandre de Moraes e para os presidentes da Câmara, do Senado e do TSE, esse mesmo deputado está chegando no Brasil para falar no Senado. Olha que bomba, galera, que bomba, porque ele, agora, a gente não sabe se o Alexandre de Moraes vai responder ou não, e se o Alexandre de Moraes responder, agora a gente pode usar essas respostas do Alexandre de Moraes nesse questionamento no Senado brasileiro. Se ele não responder, também podemos usar o fato de que ele não respondeu no Senado brasileiro para que eles expliquem por que ele não respondeu. Então o Alexandre de Moraes está numa situação de que se ficar o bicho pega, e se correr o bicho come. Eu não acredito que ele irá cair hoje, ninguém acredita nisso. Mas nós acreditamos que muitas coisas já mudaram e o Alexandre de Moraes está muito incomodado. Ele não está mais tranquilão, ditadorzão, faz o que ele quiser. Não, ele já começa a se preocupar. Ele já começa a olhar para trás e entender que a hora dele não chegou, mas pode estar chegando. O apóstolo Reginaldo Rolim tem sido um canal de bênção para o povo de bem da nação brasileira. Deus tem usado tremendamente o seu servo para alertar o povo das coisas futuras que irão de acontecer na nação. Deus tem cuidado do Brasil como a mãe cuida de um recém-nascido. E passe o tempo que passar, custe o que tiver de custar, o Senhor irá cumprir a sua promessa nesta pátria. Que Deus abençoe o Brasil
Que Deus abençoe grandiosamente a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.